cedo começar, mais cedo termina, né? Bom, beleza, então bem-vindos aí, pessoal, à nossa aula. Esse curso que a gente está fazendo é o curso de Eletrotécnica, e é um curso que foi especificado, né, na realidade, para fazer parte da Faculdade de Engenharia de Produção. Então, a gente sabe das necessidades que o engenheiro de produção tem, e a gente está adequando o curso, né, para atender às necessidades mais específicas da área de vocês. Tá? E eletrotécnica, como eu já falei nas outras aulas, a gente trabalha um pouco com eletrostática, mas muito pouquinho. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com eletrodinâmica, muito pouquinho, e a gente vai aprender como que a gente usa a eletricidade, tá? Para a gente fazer as nossas instalações e para projetar circuitos elétricos, né? Só que o curso é um pouquinho mais amplo, então a gente, além de circuitos elétricos resistivos, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre circuitos elétricos indutivos, a gente vai falar um pouquinho de transformadores, né? E vamos entrar um pouquinho na eletrônica também, para a gente aprender o que são capacitores, transistores, diodos, né? LDRs, FETs, MOSFETs, CIs, etc, etc. Porque a gente, no fim das contas, possivelmente no futuro a gente vai ter que lidar com coisas desse jeito, e a gente tem que ter pelo menos uma ideia do que é, né? Não adianta nada você fazer um curso de engenharia e não ter ideia do que as coisas são, tá bom? Então, dando continuidade aí ao que a gente falou na... Ih, levantei a mão em vez de apresentar. Normal. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui o nosso querido PowerPoint aqui. Tá? Então, só revisando, talvez, ou falando de novo, né? Porque é assim, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? Então, se a gente falar a mesma mentira várias vezes, a mentira se transforma numa verdade. Pelo menos é isso que a gente está vendo aí, né, acontecendo na nossa sociedade, né? Então, se você bater o pé e dizer que a mentira é correta, daqui a pouco a gente está falando que a grama é vermelha e vai ser vermelha e acabou, né? Por quê? Porque eu não sou palmeirense, não gosto de verde, então eu sou São Paulino e São Paulino gosta de vermelho, portanto a grama a partir de hoje é vermelha, né? Mas na nossa faculdade, a nós, os professores, a gente é orientado e a gente recebe para não falar mentira, né? Então, a gente tem que falar a verdade. Então, a nossa verdade é a verdade. De verdade. Entenderam, né? Então, vamos lá. A gente chegou a falar sobre eletrização, né, na outra aula. Então, a gente estava falando dos tipos de eletrização que existem, tá? E a gente falou que tudo surgiu lá com o Amber, né? Que em grego chama de electron, né? Amber em latim é electron, né? Electrum, sei lá como fala. O fato é que aquilo que deu a ideia, né, as teorias elétricas, né, ou a eletricidade propriamente dita, tá? Então a gente já falou dos estados da matéria na primeira aula, 2 aulas ou 3 aulas atrás, né? A gente falou de um quarto estado da matéria do plasma, tá? E tem um quinto estado da matéria que os cientistas ainda estão meio, assim, receosos, porque ainda não foi comprovada, né? Quer dizer, existe a antimatéria, já conseguiram provar a existência, mas como é um negócio um pouco difícil de se observar, tá? Então, as teorias ainda não se transformaram em leis, vamos dizer assim. Então, ainda tem muita contestação, né? Mas a gente está caminhando para isso. Tá? Daí a gente falou já o que eram átomos, né? Que átomos eram, na realidade, veio aquela teoria da bolinha, né?
que depois a gente descobriu que não era uma bolinha, que na realidade ela era composta, né, por um núcleo e outros elementos que ficavam nos orbitais, tá? O núcleo do átomo também tem subpartículas lá dentro, né? Portanto, tem nêutrons e prótons, e as cargas elétricas. A gente descobriu também que o elétron em si, ele não é uma partícula única, né? O elétron, na realidade, ele é composto por subpartículas, por incrível que pareça. E essas subpartículas, dentro do elétron, então, você imagina que o elétron é uma bolinha, né? Mas, na realidade, o elétron, ele não é uma bolinha. Imagina uma bolinha de fumaça, se é que a gente pode imaginar isso, né? E dentro dessa área onde fica a fumaça, a gente tem subpartículas lá dentro, tá? E elas ficam dentro dessa fumaça. Então, e o negócio é tão pequenininho, cara, mas tão pequenininho que a gente não conseguiu ver direito. Mas a gente já conseguiu comprovar isso daí. E a mesma coisa acontece lá com os prótons, tá? E com os nêutrons, tá? Porque tem algumas partículas que compõem esses elementos, tá? E os gluons, né? Bom, a gente vai ver. Mas para que serve isso para a eletricidade? Na realidade, nada, é só para a nível de conhecimento, em nível de conhecimento, né? Eu acho que a gente consegue entender melhor as coisas se a gente souber como elas funcionam, né? Daí, o que acontece, né? Os níveis energéticos, eu falei, né, que na aula passada que era muito importante, ou uma das coisas muito importantes que a gente tem é entender a distribuição atômica nos átomos, porque a gente consegue perceber os orbitais, né? Então, olha que interessante, a gente tem orbitais que a gente chama de SPDF, e se a gente for fazer a distribuição elétrica dos elétrons nas camadas, a gente tem que seguir essa regrinha aqui, e essa regrinha aqui tem a ver com a quantidade de subpartículas que compõem um determinado elétron, tá? Olha que interessante. Então, quando a gente recebe energia, tá? A gente recebe energia, a energia ela é quantizável, a gente já viu isso, portanto, são quantidades específicas, né? Que elas conseguem, de repente, penetrar nessa fumacinha que é o elétron, e quando essa energia entra nessa fumacinha, o elétron fica mais energizado, vamos dizer assim. E se ele fica mais energizado, ele acaba mudando, tá? Mudando de energia, ou ele passa para uma outra camada, né? Ou para um outro orbital, vamos dizer assim. E então os orbitais acabam não ficando equilibrados. E quando os orbitais não estão equilibrados, os elétrons, os átomos adquirem algumas características, e a gente viu algumas na aula passada. Bom, para quem não sabe o que é o âmbar, né, que a gente falou na primeira aula lá, eu consegui resgatar uma apostila que eu fiz em 1900 e bola aqui, e estou usando essa mesma apostila para dar uma organização melhor aí para o que a gente vai estudar. E como a gente já viu a parte muito en passant de eletrostática, vamos só relembrar aí o que a gente já viu e colocar um pouquinho mais de conhecimento na história aí, para a gente passar para o que interessa mesmo, que é a parte da eletrodinâmica, né? Tá? Então, a eletricidade, ela está subdividida em duas áreas, né? A eletrostática, que a gente já viu um pouquinho, e a eletrodinâmica, que a gente vai ver, tá? Quem descobriu ou quem percebeu isso daí foi aquele negócio dos papeizinhos que eu já expliquei na aula passada, então eu também não vou falar de novo, tá? Uma coisa que é importante a gente entender é que eletricidade
e eletromagnetismo, elas estão interligadas, mas são coisas de natureza totalmente diferentes. Quer dizer, elas têm propriedades diferentes, tá? Na época que Mileto descobriu lá a eletrostática, tá? Não existia nenhuma relação direta entre magnetismo e eletricidade. Tá? Ou seja, o fato da atração do pelo, da pena, do papel, não tem nada a ver com magnetismo. Acontecia por eletricidade estática. Esse choque que a gente leva aí no shopping center, quando a gente anda ou anda de carro e vai pegar na maçaneta, isso tem a ver com o atrito do ar no nosso corpo, tá? Que vai eletrizar o nosso corpo, tá? Então, isso não tem nada a ver com o magnetismo, apesar de que as cargas, né, elas acabam fazendo com que o material se atraia, mas atrai por eletricidade. Não tem nada a ver com eletromagnetismo. Tem a ver exatamente com o que a gente viu na aula passada, materiais eletrizados, tá bom? E daí a gente vai entender aquele conceito, reentender, né, entender de novo, é isso? O conceito de carga elétrica, tá? Então, é importante a gente repetir também que tudo que a gente estuda é observável na natureza e é por isso que a ciência existe, tá? A ciência só existe em função da observação das coisas, tá? Então, a gente tem que observar as características da natureza para entender esses fenômenos e, através desses fenômenos, fazer aquilo que a gente mais faz, né? Que é teorizar em cima disso, gerar hipóteses, né? As teorias, e depois a gente comprova em laboratório, tá? E através da comprovação sistemática da observação do fenômeno várias vezes, a gente gera coisas que são corretas, né? E a gente chama isso de lei. Então, a lei da gravidade foi criada em função de uma observação da natureza, que teve um monte de gente que discutiu e tal, e chegaram àquela conclusão. E daí fizeram umas fórmulas matemáticas e todas as contas que a gente faz usando aquelas fórmulas, né, elas dão certo. Então, por isso que a gente chama de lei. Quando eu falei da antimatéria, né, a gente ainda não tem nenhuma lei, tá, específica para explicar a antimatéria. O que a gente tem é que a gente coloca a antimatéria e a gente tenta explicá-lo pelas leis que a gente já conhece, tá? E a gente consegue colocar matematicamente, né, as observações dentro dos modelos que nós temos e a gente acaba explicando muita coisa, mas muita coisa fica no ar, porque e isso que leva à contestação científica, né? Porque um cara chega e fala assim, então, mas se você for por esse caminho aqui, ó, a resposta não é a mesma, então fica uma coisa ambígua. Enquanto a gente não consegue juntar essa ambiguidade para determinar que a coisa é realmente desse jeito, tá? O negócio não fica cientificamente comprovado. Então, daí, um grupo de pessoas começa a puxar saco de um lado, né? A corda de um lado, outro grupo de pessoas começa a puxar a corda do outro lado, tá? E isso deve acontecer na onde? No meio acadêmico, que é no meio onde as pessoas têm condições, competência e conhecimento suficiente e profundidade do assunto suficiente para conseguir discutir, né? Não adianta colocar dois, não desmerecendo, tá, mas dois aposentados, né, em áreas da saúde, por exemplo, para discutir coisas de engenharia, porque eles não têm, por mais conhecimento que eles adquiriram e se especializaram na área da saúde, eles podem até discutir a parte que envolve biologia, mas não dá para discutir, por exemplo, como que funciona eletronicamente, tá, um microscópio eletrônico, por exemplo. O cara usa, a vida inteira ele usou, tá, para fazer as pesquisas dele. Ele sabe que o aparelho funciona, mas ele não consegue explicar o aparelho, porque não faz parte da área de conhecimento dele.
né? Então, essas discussões, geralmente, elas ficam no meio acadêmico. Atualmente, com o advento da internet, né, com o advento do YouTube, daí todo mundo acha que sabe de tudo, né, que conhece de tudo. Então, a gente conhece desde como que o time de futebol joga, né, porque a gente é técnico de futebol desde o nascimento nosso, até como que funciona a antimatéria, cara. Então, né, o YouTube é muito amplo, né? E a gente, às vezes, embarca numa discussão furada, e pior, né? Dentro da nossa ignorância, a gente até se julga com competência suficiente para discutir, né? E, na realidade, quem conhece do assunto, quando vê dois leigos discutindo, o cara fala assim, meu, esses negros não dá nem vontade de discutir. Né? Por quê? Não é que não dá vontade por arrogância, né? Não dá vontade porque às vezes o cara não entende. E a gente, de boa, é importante a gente aumentar a quantidade de conhecimento que a gente tem em todas as áreas da natureza, em todos os fenômenos, porque o que a gente estuda em um fenômeno, a gente vai usar no outro, tá? Às vezes, alguns modelos matemáticos que a gente usa na engenharia de materiais, por exemplo, a gente pode utilizar, por exemplo, na administração de empresas, né? Algumas funções de transferência que a gente vê em, sei lá, onde vocês fazem engenharia de produção, né? O pessoal de civil que mexe muito, né, com cargas e forças, né? Isso tudo usado para estruturas metálicas, mas quando a gente vai na estrutura da onda eletromagnética, por exemplo, a gente consegue explicar muita coisa através disso. Vetores, sei lá, tem um monte de coisa que é importante a gente saber. A gente não vai ficar especialista nesse assunto, mas é bom a gente saber. E para saber, a gente acaba tendo que ver um pouquinho de história, escutar pessoas que têm um pouco mais de conhecimento na área, né? E a gente tem que correr atrás e adquirir conhecimento. Então, é assim, por isso que vocês fazem as matérias. As matérias, elas dão a base e o recurso, né, os livros, né, os recursos didáticos, indica filme, indica leitura, indica Wikipedia, Zé Moleza, sei lá onde, copiar trabalho, não interessa. O fato é, vocês, quando vocês estão querendo ou precisando aprender, né, vocês têm as fontes de consulta, tanto consulta de leitura quanto de discussão. É por isso que serve a faculdade, para os alunos discutirem. Então, quando a Bia fala que vocês são calados, às vezes eu me preocupo. Por quê? Porque o conhecimento é feito através da conversa. Não é através do monólogo, é através da discussão. Então, é assim, ó, você tem um problema para resolver, tá? Uma prova. Né? Prova é só questão de... Prova é babaquice, no meu modo de entender, né? Mas vamos imaginar, daí alguém levanta a mão e fala, pode fazer em dupla? Pode. Então, quando você faz a prova em dupla, o que está acontecendo? Você discute com o seu companheiro, isso se você estudou também, né? Porque tem gente que faz em dupla porque não estudou nada, absolutamente nada. Não sabe nada. O cara está boiando ali, e daí ele acha que o cara que vai fazer dupla com ele estudou para o cara e para ele que não estudou nada. E daí junta os dois lá, mas a ideia era discussão, gerar discussão. Então você discute com o seu companheiro, poxa, mas se a gente fizer assim, não está certo, não sei, vamos ver, vamos tentar, e se não der certo, você lembra de uma coisa, o outro lembra de outra, e geralmente a gente não lembra só da matéria, né? A gente lembra de outras coisas que a gente viu em outras matérias que vão formando o nosso conhecimento. Tá? Mas, por definição, voltando e colocando os pés aqui no chão, né? Por definição, aí, tipo assim, um coro horário, né? A definição, tá? O que é uma carga elétrica, gente? Carga elétrica, tá? É uma propriedade, tá? Extensiva, tá?
e escalar dos sistemas físicos. É uma propriedade. Vamos ver o que é propriedade. Bom, o que é propriedade extensiva? Quando a gente diz que uma propriedade é extensiva, é uma propriedade que a gente consegue medir, tá? A gente sabe a extensão da coisa. A gente tem maneira de medir. Se ela não for extensiva, ela é intensiva. Intensiva não dá para medir. Por exemplo, na física, que nem se for medir densidade, né? Densidade, você sabe, né? Massa, volume e tal. Então você sabe a densidade. Qual é a densidade da água? Pô, eu sei, a densidade da água é tanto. Legal, então dá para medir a densidade da água, dá. E qual que é a densidade do álcool? Que não do álcool de beber, que é mais gostoso, mas do álcool que compra nas bombas de combustível lá. Você conhece a densidade do álcool, você conhece a fórmula química, você consegue calcular a densidade. Agora, você pegar um copo de água e um copo de álcool, e você misturar os dois num lugar só, você consegue calcular a densidade dessa mistura lá no negócio? A densidade você consegue calcular. Só que ela não é uma propriedade extensiva, porque ela não é simplesmente a soma da densidade do álcool com a densidade da água. Quando você mistura as duas coisas, tá? Não é a soma das densidades que vai estar ali. Vai se transformar numa outra densidade mistureba ali. Então, é uma propriedade intensiva. Mas no nosso caso, carga elétrica é uma propriedade extensiva. Eu lembro na aula passada que eu falei, pô, dá para medir, cara. Tanto dá para medir que os caras mediram, e pior, a gente sabe quanto vale aquela carga, uma carga. Então a gente sabe, por exemplo, quanto que o elétron tem de carga, né? Quanto que vale? A gente sabe exatamente, tá? Escalar é porque não tem nenhuma coisa estranha a essa medida. Por exemplo, não tem nada vetorial, é um negócio que por si só existe ali, tá? Não tem forças que se envolvem, tá? E então a gente fala que é uma propriedade escalar, tá? Então a escalar é alguma coisa que não tem direção, não tem sentido, tá? Só existe. Vamos imaginar assim, tá? Então, quando são extensivas, tá, a gente pode somar. Tá? E quando não dá para somar, a gente chama de intensivo. Bom, daí a gente tem que entender também, quando a gente fala de medir alguma coisa, tá? O que é medir alguma coisa? Geralmente, medir qualquer coisa é como se fosse uma comparação com algo, com uma outra coisa. Esse é o conceito de medida. Por exemplo, quando a gente vai medir as coisas em metros, né, metros, tá? A gente sempre compara o comprimento do que a gente está querendo medir com uma referência. E qual que é a referência que a gente está comparando? Com metro. E o que o metro é? O metro é um padrão definido, tá? Antigamente, existia um metro padrão, que era uma barra de ferro colocado lá num museu, não sei da onde, e aquele lá os caras falavam, isso daqui é um metro padrão, tá? Só que a gente viu lá na primeira aula, né, que as coisas atualmente elas são mais modernas, né? Então o pessoal mede metro em relação a quanto que a luz percorre num determinado tempo. Olha que interessante, tá? E daí a gente consegue medir metro em função da velocidade da luz. É uma medida um pouco mais precisa, vamos dizer assim, né? Que nem frequência, né? Frequência, antigamente, a gente media a frequência em função, tá,
do tempo que leva para uma determinada coisa acontecer por unidade de tempo, tá? Por exemplo, uma coisa repetitiva, periódica, a gente media, tá? Por tempo, né? Então, por exemplo, se ela fica balançando, tá? Daí você fala assim, pô, o negócio fica balançando continuamente, né? Então é uma coisa contínua. Se o negócio fica balançando continuamente, tem um momento que ele está de um lado, um momento que ele está do outro, um momento que ele está de um lado, um momento que ele está do outro. Poxa, então dá para a gente medir qual que é o tempo que leva para ele ir de um lado no outro e voltar, né? Então, isso a gente definia como frequência. Só que hoje, o pessoal mede frequência com relação à vibração, tá? Da frequência de vibração da molécula de um determinado elemento químico padrão, que ele sempre vibra com aquela mesma frequência, né? Naquele mesmo tempo, tá? Então, é muito mais preciso, né? Porque o negócio é pequenininho e você consegue medir e você sabe. Então, medida de frequência, você mede em relação, né? Por exemplo, quando as redes de comunicação, os GPS, vamos pensar no GPS, né? O GPS tem que ter um relógio, uma referência fixa, para não dar problema, porque tudo tem que acontecer no mesmo tempo, na mesma frequência, tá? Então, daí, antigamente, até não, talvez não daria para a gente fazer um sistema GPS por causa da precisão da medida de frequência que a gente tem, né? Porque é uma frequência muito alta, tá? A gente começa a não entender muito bem como ela funciona. Mas a partir do momento que você mede frequência em relação à vibração de um átomo correto, tá? Ou de um grupo de átomos corretos, daí você consegue calcular a frequência. Olha que coisa interessante. Mas medir, no caso, é comparar com algo padrão, tá? E a referência de carga, né? Para podermos comparar, né? Porque se a gente vai medir, né? Tipo assim, o que é a carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade extensiva e escalar. Então a gente tem que saber medir, tá? E como é escalar, a gente consegue somar carga com carga. Então fica duas cargas. Se pegar uma terceira carga, fica três cargas. Desde que essas cargas tenham o mesmo sinal, vamos imaginar assim, tá? Mas, mesmo assim, se eu tiver três cargas positivas num objeto e colocar três cargas negativas, tá? Uma vai balancear com a outra e a gente vai ter um sistema neutro ali, né? Que não está pendendo para o lado nenhum. Isso que é o equilíbrio de um corpo eletrizado, e a gente já viu isso na aula passada, tá? Então, a referência de carga, né, para a gente poder comparar, ela é obtida a partir do estudo da matéria. A matéria, não quero dizer a minha matéria que eu estou dando aula para você, né? O que a gente está tentando aprender juntos, né? Porque toda vez que a gente vai ensinar alguma coisa, isso é legal também. A gente acaba aprendendo junto, porque vem na cabeça alguns exemplos, daí você fala assim, nossa, como esse cara é retardado, de onde ele pensou isso? De onde ele tirou isso? Né? É porque o cérebro está funcionando, né? Então, para eu tentar explicar as coisas para vocês, eu tenho que lembrar das coisas que eu aprendi, da experiência que eu tive, dos professores que eu tive, como eles me explicaram a coisa, e mais, eu ainda tento me colocar na posição de vocês aí do lado, que de repente fala assim, pô, eu estou fazendo engenharia de produção, cara, porra, eu estou tendo que... Caramba, vou ter que aprender esse negócio mesmo. Então você não está afim, de repente, de aprender. Daí eu tenho que me desdobrar aqui para ter um pouco de empatia, me colocar na posição de vocês, né? E falar e tentar explicar de uma maneira que vocês consigam entender. E às vezes eu não consigo, né? Eu tento, né? Mas eu poderia vir aqui e começar a descarregar as fórmulas do jeito que o meu professor fazia. Daí vocês vão aprender a fazer conta. Vão tirar 10 na prova, entendeu? E vai sair do curso sem saber o que é eletricidade. Vai ter uma vaga ideia, tá? Por quê? Porque eu sei fazer conta, sei calcular, sei fazer resistência, sei o que é, não sei o que lá, eu calculo a associação de resistores, eu sei fazer as leis de Kirchhoff, as leis da malha, tudo isso eu sei o porquê que o capacitor... Não,
Por que não? Eu sei calcular a carga do capacitor, né? Eu sei os tipos de capacitor que existe, mas eu não consigo entender os porquês. Eu só sei fazer. Tá? Então, quando o teu objetivo é passar no vestibular, beleza? Teu objetivo é passar no vestibular, você decora as fórmulas e faz. Se o seu objetivo é só passar de matéria, de ano, legal, você só vai passar de ano, mas você não vai aprender. Agora, assim, se você aprender, meu amigo, daqui 30, 40 anos, que nem no meu caso, faz quanto tempo que eu vi isso daí? É que eu sempre tô revisando, né, essas coisas. Mas, assim, ó, no mínimo uns 30 anos, tá? Então, é assim, você pode imaginar, pô, o cara viu isso daqui há 30 anos atrás, estava nascendo e o cara já viu. Só vi aquela vez? Não, eu vou usando em outras coisas. Mas as explicações são diferentes, então eu tento dar uma explicação de maneira diferente, tá? Então, o estudo da matéria, né, as observações que nós fizemos na natureza, entendendo quais são os tipos de matéria que a gente tem, daqueles 4 tipos que a gente viu, ou do quinto, se a gente for ver a antimatéria, mas a gente não vai, tá? Então a gente consegue medir, ou pelo menos referenciar o que a gente está vendo, alguma coisa conhecida, né? Para saber quantas vezes essa coisa conhecida está embutido nisso daqui, tá? Então a gente consegue medir, e a gente consegue medir coisas extensivas, tá? Então vamos entender aqui, eu não vou conseguir fazer isso daqui, eu acho, no título, porque o título tem uma transformação aqui, na realidade, cara, que tinha que ser minúsculo, mas eu não consigo fazer minúsculo, tá? Então eu vou fazer aqui fora, né? Eu vou fazer um Ezinho aqui fora, vou aumentar o tamanho dele, né? E vou colocar lá em cima. Onde que aumenta o tamanho? Olha que bonitinho, vamos, eu esqueço de... Tá. Então vou tirar esse aqui, vou colocar aqui. Isso chama-se... Alguém pode falar que isso é uma isso é uma gambiarra, tá? Mas não é. Isso é um ajuste técnico, tá? Ajuste técnico. Então é o seguinte, o símbolo, né, o que a gente usa para definir o que é a carga elétrica elementar é um E. Ah, podia ser uma bolinha? Podia. Podia ser um pauzinho? Podia. Podia ser uma letra grega, né? O pessoal gosta de usar letra grega. Sim, podia ser um psi, um psi, um delta, um gama, um beta, podia. Mas o pessoal definiu como sendo E, tá? Porque vem do... A gente não conhecia, né? Do elétron, né? Eu não sei como escreve elétron, tá? Bom, então, por definição, por observação, por ciência, por cálculo, discussão e às vezes conhecimento, né? Porque às vezes o cara também brigava com a mulher dele e a mulher dele falava que tinha que ser desse jeito e ele acabava, tá, acreditando e tinha que aceitar, cara. Quando você brinca com a mulher, você tem que aceitar, não tem jeito, né? Então é assim mesmo. Daí os caras estavam estudando lá o comportamento da matéria, próton, nêutron, elétron, né? E resolveu-se, né, dizer, né, tá, que tanto o próton quanto o elétron, o que está assim? O elétron tem acento, tem a mesma quantidade de carga elétrica elementar. Olha só. Olha só como que o cara falou. Falou assim, ó, vou imaginar assim, se eu colocar um próton e um elétron junto, se eu conseguisse fazer isso, a somatória de tudo que tem dentro do próton e do elétron, e hoje a gente descobriu e sabe que tem coisas lá dentro, que não é uma bolinha, né? São duas gosmas, geleca, meleca, não. Como que chama aquele negócio assim? Slime. São dois slimes, assim, você coloca dois slimes, né?
o meu primo, o Felipe Neto, que gosta de falar slime, né? Enfiar slime no nariz, na boca e tal. Então, se enfia numa banheira de slime. Então, a gente brinca com slime, né? E o slime, o que o slime faz? Se você pegar um slime carregado com a mesma quantidade de carga negativa, com um slime carregado com a mesma quantidade de carga positiva, colocar junto, eles se equilibram ali, ficam os slimes equilibrados, tá? Então, dessas observações, né, o cara sonhou, pensou, e ele falou assim, então a gente chega à conclusão que a carga elétrica que tem o elétron é igual à carga elétrica que tem o próton, tá? Então a gente diz que o próton é mais E, tá? E o elétron é menos E. Por enquanto, eu acho. Por enquanto, eu ainda não sei o que é mais e o que é menos. O quanto é, não consegui medir ainda, né? Tá? Mas eu sei que a mesma quantidade de carga que tem no próton, que é positivo, tem no elétron, que é negativo, tá? E no nosso querido nêutron, tá? Por quê? Porque a gente descobriu que lá no núcleo também tem os nêutrons, né? E os nêutrons a gente definiu, resolveu a partir de discussão, brigaram lá, tá? O cara que achava que tinha que usar tratamento precoce brigou com o cara que tem que usar vacina chinesa. E os dois brigaram lá, na época, né? E daí chegaram a seguinte conclusão. Bom, ele tem carga elétrica nula. Por quê? Porque não tem nem mais e nem menos, tá? Ele tá lá, coitado. É um binário. É um gênero neutro, cara. É um gênero neutro, o nêutron. Entendeu? Então, beleza. Tá? Ele ainda não se ofendia quando a gente falava que não tinha gênero neutro, né? Tem gente que se ofende, mas tudo bem. Daí, como que os caras, então, eles não sabem, né? A quantidade de carga, porque a gente não mediu ainda, tá? Mas eles falam assim, bom, o elétron tem uma quantidade de coisas que eu não sei lá, né? Tá? E o nêutron tem a mesma quantidade, portanto ele é neutro. Agora o elétron tem quantidade de coisas, só que numa carga negativa. Então daí o que eles fizeram? Os caras falaram, bom, a gente tem que fazer uma representação para a gente entender como que faz essas contas. E daí que entra a álgebra, né? Porque a álgebra é o seguinte, a álgebra é um jeito de você falar matematiquês. Você não estuda inglês para falar inglês? Estuda. Você não estuda francês para falar francês? Estuda. Então, né, você estuda chinês para falar coreano? Não, você estuda chinês para falar chinês. Legal. Então, você estuda matemática para falar o quê? Matematiquês, tá? E a álgebra é uma matematiquez que usa símbolos gráficos, que nem a gente usa para escrever português, né? As letras, mas a matemática usa símbolos gráficos, ou símbolo. Os caras têm tanto símbolo, cara, que agora os caras começam a usar quadradinho, para você ter ideia. Você vai estudar física quântica, os caras não põem mais alfa, gama, beta, zeta, φ. Não, agora os caras colocam assim, quadradinho, triangulinho, faz aquele negócio do paus do baralho, sabe? Aquele que tem 3 bolinhas com a perninha, ou espadas, né? Daí você fala assim, nossa, o que é isso? O cara tá jogando truco? Se bem que o truco ajuda também, né? A gente a entender um monte de coisa, né? Lógica, né? Tem gente que não sabe jogar truco porque não entende lógica, né? Então, bom, beleza, mas não vem ao caso. O que acontece é que o cara usa aqueles símbolos, porque acabaram os símbolos, os símbolos alfabéticos, maiúsculos e minúsculos, depois o alfabeto grego, minúsculo e maiúsculo. Ele podia usar, por exemplo, o alfabeto árabe, né? Mas ele resolveu colocar quadradinho, tá? Bom, mas beleza. Então, daí, os físicos, eles usam o quê para representar carga, tá? Então, eles falam assim, bom, vamos fazer uma relação, então. Eu vou usar Q para representar carga, e vou dizer que o Q do próton é igual a mais 1,
tá? Mais uma carga elementar. O Q do elétron, eu vou falar que é menos 1, tá? E não é L aqui não, tá? É que a letra aqui tá, eu vou, ó, teclei 1 de novo, tá? É uma letra meio... É o modelo do PowerPoint, cara. Esses caras fazem uns negócios aqui, mas tudo bem. Então, é 1E e menos 1E, tá? Enquanto que o Q do nêutron é zero. Beleza, bonito, legal. Então, o E é a carga elétrica elementar. Ou seja, quando a gente fez isso matematicamente, a gente simplesmente está usando uma coisa, tá, para referenciar outra. Tá? Ou seja, a gente está dizendo que o Q do próton, né, o Q, que no caso a gente chama de carga, tá, tem uma quantidade, que é 1, tá, de energia elementar. No sistema internacional de medidas, que é o que os físicos trabalham, e a gente também aprendeu a trabalhar com isso, cara, a gente não usa o E para medirmos carga. A gente podia, inclusive, usar isso daqui para medir carga, tipo, ou energia, carga elétrica, né? Tipo assim, um capacitor, eu vou dizer para você, a gente vai entender isso daí, mas é um elemento que ele consegue ser carregado com cargas lá dentro. Ou uma bateria, a gente consegue carregar carga elétrica dentro da bateria. Tá? Então a bateria ela está cheia de E lá dentro. E a gente podia falar assim, ó, essa bateria tem tantos E. Sei lá quanto, 200 milhões de E, 300 milhões de E, não interessa. Podia, só que no sistema internacional, né, tá? Os caras não usam E, os caras usam Coulomb para medir quantidade de energia ou quantidade de cargas elementares no negócio que a gente está vendo. O que é esse negócio? Bom, esse negócio pode ser uma bateria. O que é a bateria? A pilha? A pilha é um negócio para guardar energia lá dentro. Que quando você põe uma luzinha, a pilha faz a luzinha acender. Você enfia no rádio, o rádio toca. Né? Você enfia no mouse sem fio, o Wi-Fi do mouse sem fio funciona. Tá? Não tem jeito de você ter um mouse sem fio sem ter um sistema para energizar o mouse. Tá? E eles usam o Coulomb. Por que o Coulomb? O Coulomb porque o cara que descobriu Carus Coulomb. O cara era chamado. Então, podia ser Calderaro, mas não, é ser de Coulomb. Tá? E daí, cara, a definição tá, de Coulomb é o seguinte: é a quantidade de cargas elétricas, tá? Portanto, cargas elétricas elementares, tá? Que atravessam uma seção de um condutor. Bom, seção de condutor eu falei na aula passada, né? Você pega um condutor e corta que nem uma fatia de mortadela, ali é a seção. Se o condutor for quadrado, é como se fosse uma mortadela quadrada. Então, a seção é quadrada. Se for triângulo, a seção é triângulo. Tá? Então, beleza. E aí, ele define que 1 Coulomb é a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção, tá, de um condutor, quando por esse condutor passar uma corrente elétrica. Mas a gente não sabe o que é corrente elétrica ainda. Tá? Então, guarda isso daí que dá para imaginar, né? A gente pode até imaginar o que seja corrente elétrica, né? Corrente elétrica nada mais são do que cargas elementares se movimentando através de um material que possibilite que essas cargas consigam se movimentar ali. Então a gente vai ver na natureza que a gente tem algumas características de materiais, tá? Que não são características relativas à possibilidade de eletrização. Né? São materiais que têm outras características. E por esses materiais que têm essas outras características, a gente vai descobrir que essas cargas elas conseguem se movimentar dentro desse material, tá? Desde que a gente coloque esse material envolto ou de alguma maneira ao que a gente chama de um campo elétrico. Putz, campo. Daí a gente tem que definir o que é campo. A gente não sabe ainda. Campo é por enquanto, campo não é campo de futebol, é campo
Campo elétrico. Campo elétrico, cara, é o seguinte, alguma coisa, um slime que a gente não sabe muito bem o que é, tá? Que quando você coloca uma carga elétrica dentro desse negócio que você não sabe o que é, essa carga elétrica, ela começa a se movimentar, né? Pô, interessante. Nossa, não entendi nada, César. Explica de novo, tá bom. Se você colocar uma carga elétrica em cima da mesa, imagina assim, ó, você está com a carga elétrica na mão, você colocou em cima da mesa, tá? Se a mesa tiver em equilíbrio, não tiver nada acontecendo, a carga elétrica vai ficar paradinha lá em cima da mesa. Agora, se você mentalizar para aquela carga elétrica e usar os seus poderes universais, tá? Para provocar ali um campo elétrico cerebral, né? Para ele você tem que ter um cabeção, né? Por isso que os ET têm cabeça grande, né? Porque eles conseguem projetar o campo elétrico ali. O que vai acontecer com aquela carga? Ela vai ficar tremendo assim, e de repente, dependendo do jeito que você vai colocar o campo ali, tá? Ela vai se movimentar e ela vai seguir uma certa orientação, tá? Então, o campo é algo, por enquanto, assim, que a gente não consegue. Por enquanto, tenha fé. Acredite que campo exista, tá bom? Né? Não é nada religioso, mas, né, existe, tá bom? Então, esse campo elétrico vai produzir uma movimentação de cargas dentro de um material, tá? E a quantidade, né, dependendo da quantidade que passa, né, a gente mede isso daí também, a gente consegue medir. Tá? Então, a gente está medindo a quantidade de carga que está passando na seção. A seção, assim, passou, já foi. Por um segundo, passou. Quantas cargas passaram? Não sei, por enquanto, mas dá para medir. E o cara que inventou isso daí, ou conseguiu medir e quantificar isso por causa da grandeza, né, escalar e mensurável, vamos dizer assim, tá? Foi um cara que chamava Ampère. Tá? Então ele fez umas experiências lá, falou, oh, então a quantidade de carga que passa aqui, eu vou chamar de 1 ampere. Acabou. Tá? E como que eu sei? Ah, porque eu já sei que a quantidade é medida em Coulomb, que foi o cara que mensurou. Então, um copiou do outro? Não, um ampliou o que o outro descobriu. Então, a gente vai ver que o conhecimento científico, tá, ele vai sendo acumulado, como as matérias que se aprende na faculdade. Os conhecimentos são acumulados. E com certeza um dia você vai usar esse conhecimento aqui, sei lá, para fazer o quê? Né? Para eletrizar namorado, namorada, né? Sei lá o que você vai fazer, né? Então aqui, ó, eu tive a intenção, um dia eu tive a intenção de desenhar isso daqui, ó, para mostrar que se eu pegar uma seçãozinha aqui transversal, tá? Cortar. Vocês estão vendo que está tridimensional, mas eu não sei desenhar 3D no PowerPoint, tá? Então imagina que olhando de frente é isso daqui, tá? Então a quantidade de carguinhas que eventualmente vão estar contidas nessa seção, tá? Por um segundo, tá? A gente chama de 1 ampere. E daí, esse 1 ampere aqui, ó, ele vem andando pelo fio e sai, tá? E daí tem outro ampere aqui, ó, que vai passando pelo fio e sai. Olha que interessante. E se tiver menos carga? Ah, menos ampere, daí eu preciso de 2 para formar 1 ampere, sei lá. E daí eles vêm andando aqui, ó, e beleza, tá? Mas e se eu pôr mais carga? Ah, se eu pôr mais carga, vai aumentando os amperes aqui. Tá? E, opa, não, daí tem que mover tudo. Ih, tirei da ordem. Tá? Mas a ideia é isso. Então, a movimentação de cargas pela seção. Ah, e se o fio for triangular? Ah, eu fiz um fio hexagonal. O X, lá da WandaVision. Legal, eu fiz um fio hexagonal.
Então, como que a energia passa, né? Quanto que a quantidade de cargas passa, vai depender da seção. Tá? Ah, bonito isso daí. Legal. Então, estamos chegando lá, né? Vamos então no que nos importa, mais ou menos. Talvez não importe tanto para alguns. Tá? 1E, portanto, 1E, tá? É 1,6, não dá para fazer menor, né? Vezes 10 a menos 19 coulomb. Não tem esse ponto aqui. Tá? Ou seja, uma carga elétrica foi medida e vale isso daqui. Tá? No Sistema Internacional de Medidas. Então, a partir de hoje, tá? A medida de carga elétrica para a gente vai passar a ser coulomb. Tá? E vai valer 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, 1E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Legal. Daí a gente começa a tentar entender melhor as partículas atômicas. Olha só. Vamos entender o que é quark. Além de ser uma raça interplanetária, tá? O nome de um cara lá dos Ferengi, no Star Trek, né? O Quark. Tá? Vamos entender que os núcleos, o núcleo dos átomos, os prótons e os nêutrons, tá? Eles são compostos por subpartículas atômicas que nós chamamos de quarks. Tá? E cada partícula do núcleo, portanto, o próton e o nêutron, eles são compostos por 3 subpartículas. Tá? E o mais interessante, tá, é que os quarks, eles também têm o que a gente chama de... Vamos entender como se fosse um spin, uma rotação. Que nem uma rotação. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, ó, o próton e o nêutron é como se fosse um slime, né? E dentro desse slime, imagina que tem três bolinhas de sei lá o quê, tá? Que também são slimezinhos, tá? Só que uns ficam rodando de um lado e outros ficam rodando de outro lado. São 3, tá? Mas olha que interessante. Então, essa rotação, em vez da gente falar esquerda e direita, a gente não, os físicos, né? Eles orientaram assim, rodando para cima ou rodando para baixo. Imagina assim, tá? E fica tudo dentro do slime e fica aquela zona ali inteira, tá? Então, o que acontece? Cada subpartícula, por exemplo, o Quark-App, eles conseguiram calcular, né, através de muitas experiências. Deixa eu baixar a temperatura aqui que eu estou ficando chique, hein? Ó, escuta o barulhinho. 23 graus agora. Cara, tá muito quente. Então, daí o que acontece? Os quarks são up e down, tá? E a quantidade de Coulomb que tem dentro dos quarks dá para ser calculado, que é a quantidade de ezinhos, tá? Que tem aqui dentro, tá? E eles dizem e calcularam que um quark up, tá? Ele tem mais 2/3 de E. Bom, então a gente consegue saber quanto que mede a energia de um quark up, tá? E o quark down tem menos 1/3 de E. Tá? Olha que interessante. Só que para o negócio ficar em equilíbrio, tá? Você concorda que a soma dos quark ups e quark baixo, tá? Ele teria que ser exatamente zero, né? Para estar em equilíbrio, né? Ou seja, a quantidade de energia ou de cargas, né?
positivas e negativas dentro de uma determinada slime, tá? A gente sabe que elas têm que ser iguais, tá? Eu tenho que ter a mesma quantidade de negativa como de positiva para ele ficar em equilíbrio. Se acontecer de eu ter mais cargas negativas ou menos cargas, ou mais cargas positivas, tá? O negócio, o slime lá, vai ficar mais positivo ou mais negativo, tá? E daí, o que, que aconteceu? Dá para calcular, então, o que do próton, tá? Olha só, se a gente somar a quantidade de cargas elementares que tem no quark up, tá? A gente vai chegar, tá? Que a gente tem 2 terços, tá? Ou seja, 1 terço mais 1 terço é de quark up no próton, tá? Que eles chegaram a essa conclusão. Então, tem 2 quark up, tá? E 1 quark down no próton. Ó, 2 quark up, tá? E 1 quark down. Se a gente somar isso tudo aqui, eu não sei fazer conta matemática, mas você tem que dividir por 3 aqui, tirar o mínimo, daí 3 dividido por 3 vai 1, daí fica menos 3e, mais 3 dividido por 3 dá 1 mais 2, não sei o que lá, tá? Só que esse daqui é menos, esse daqui é mais, ó, 2 terços mais 2 terços, faz aquela conta matemática que eu não sei fazer, porque, cara, ai meu Deus, como que eu vou fazer conta matemática, cara? Nossa, é difícil, né? Mas no final das contas, cara, você vai chegar que vai dar um elétron. Bom, dá para fazer, né? Tá? Ó, se eu somar 2 terços mais 2 terços, quanto que eu vou ter? Mais 1 terço, né? Então, se eu somar mais 1 terço com menos 1 terço, quanto que eu vou ter? Não. Mais 1 terço mais menos 1 terço vai dar mais um E? Não, esse daqui é do de baixo. Vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo. Não é possível que vocês não entendam. Coisa tão simples assim que nem eu sei fazer. Então, né? Bom, na realidade, gente, se a gente fizer, tá, a conta certinha aqui, o que, que a gente vai ter? No próton, a gente vai ver que vai dar 1E. Se você somar os mais 2 terços, tá, que tem 2 AP, tá, e somar, né, na realidade, o menos 1 terço de I aqui, você vai chegar em 1E. Então, a gente sabe que o Q do próton, tá, é mais 1E, dá exatamente uma carga elementar. Tá? E o nêutron, se a gente for fazer as contas, ó, menos 1 terço mais menos 1 terço é menos 2 terços. Menos 2 terços mais 2 terços vai dar 0. Tá? Então, ele tem 1 quark up e 2 down. É por isso que o nêutron, tá, tem carga neutra, e é por isso que o próton tem carga positiva. Nos elétrons, a gente também tem três partículas lá em cada elétron, tá? E eles também giram para a esquerda e giram para a direita. Então, se a gente for ver, não vamos estudar isso, né? É só para a gente ter uma noção de algumas subpartículas que a gente já descobriu na ciência. Tá? Então, a gente tem quark up e quark down, tá? Então, a partícula o próton tem massa 1 e a carga elétrica 1e. O nêutron tem massa 1, mesma massa, tá? E tem carga elétrica neutra, tá? O pósitron, tá? O pósitron, gente, é exatamente o elétron, tá? Só que o elétron com carga diferente. Olha só. O pósitron é um elétron positivo, tá? Então tem tudo a ver com aquele negócio de antimatéria, tá? Mas não vamos nos estender. Mas a massa do pósitron, tá, é 1,840, tá? Quer dizer, é uma massa muito pequena, tá? E ele tem carga elétrica de mais 1 E, tá?
Daí a gente tem os muons positivos, os muons negativos, os meson pi positivos, os meson pi negativos, e cada um desses caras aqui, ó, ele tem uma quantidade de cargas, tá? Então, é assim, o muon positivo tem uma carga positiva. O muon negativo tem uma carga negativa. O que a gente faz com esses muon e com esses... Não sei, cara. Não sei. É tão pequenininho que, para mim, eu não consigo nem fazer bolo com eles. Então, eu não sei, cara. Os caras que estudam física quântica, esses retardados, esses caras sabem para que serve todas essas partículas. Uma que a gente, às vezes, a gente se preocupa, tá? Porque ela atravessa tudo e causa uma certa, né? Porque você é penetrado por ela, cara, tá? E essas partículas podem causar alguma coisa em você. A gente não sabe ainda se causa, tá? Mas são os neutrinos, tá? A gente é constantemente bombardeado por neutrinos, tá? Bom, de carga elétrica ele não tem nada, tá? Mas ele tem energia, né? É neutra, mas tem, tá? Ou seja, ah, alguma coisa acontece quando ele atravessa a gente, tá? Então, os cientistas estão... É difícil... bom, e sem contar os outros que estão descobrindo ainda, né? Lá em Campinas, os caras não fizeram aquele laboratório de luz síncrotron, tá? E uma das experiências que eles fazem é descobrir subpartículas, tá? Como que eles fazem isso? Eles fazem um átomo colidir com o outro, ou uma partícula colidir com a outra, tá? E daí dessa colisão pode ser que surja alguma coisa, né? E eles medem isso, eles fazem modelos eletrônicos, né, computacionais do que acontece. E esses modelos, né, às vezes demonstram coisas que você fala assim, nossa, que legal, né? Beleza. Bom, o que do corpo, então, que é a somatória, o quezão aqui, ó, tá, de um corpo qualquer, os físicos dizem que é a somatória de todas as cargas. Ou seja, o que é do corpo é a soma de todas as cargas elétricas que compõem aquela matéria, aquele corpo, tá? Então, se o corpo for uma molécula só, é a mesma coisa. A gente soma todas as cargas, que todas as partículas, subpartículas que compõem os átomos que compõem aquela molécula. Se for um átomo, também serve. O Q do átomo é a soma de todos os Qzinhos que o átomo tem. Ou seja, os Qzinhos lá dos quark, do núcleo, dos prótons, mais os Qzinhos dos quark lá dos nêutrons, e mais as subpartículas do elétron. Tá? Aqui foi uma piadinha infame. Na época eu tinha. Tirar aqui, né? Porque eu gostava dela. Muito bonita a Angelina Jolie, né? Muito bonita, então eu usava. Você pode me perguntar, mas por que que você está. Você não fez isso daqui escrito no PowerPoint? Você preferiu pegar e colar aqui uma coisa que você escreveu a caneta? Por quê? Para escrever no PowerPoint, tá? É complicado de fazer fórmula, porque eu não tenho matemática aqui. Então, eu teria que fazer assim, que do corpo, tá? É igual, né? Daí eu tinha que vir aqui, somatória, putz, somatória, daí eu tinha que vir aqui, inserir, cadê fórmula? Inserir, equação, tá? Daí eu vou colocar nova equação, tá? Daí eu pego a somatória. Cadê a somatória? Em algum lugar aqui tem fração, não sei o que lá, operador grande. Aqui, ó, somatória, tá? De Qzinho. Tá? E o Qzinho não é lá, o Qzinho na realidade é aqui dentro ainda, tá? E daí ainda eu teria que colocar isso daqui, ó, em parênteses, tá? Não assim, né, filho? Assim, né? Com todo o rigor matemático. E, na realidade, para ficar bonito, eu acho que eu colocaria
dentro da fórmula aqui, ó, Q do corpo. Só que esse corpo e tem o sinal de igual aqui, né? Esse corpo aqui, ó, teria que ser subscrito. E subscrito, você tem que vir aqui e dar Fá aqui, e daí fica bonito. Daí daria tempo, né? Só que o tempo que eu levei para fazer isso daqui era mais fácil dar um Ctrl+C, Ctrl+V no negócio aqui. Usou Capt. Ah, vocês não vão ver porque vocês estão vendo só a minha. Mas vocês entenderam, né? Então, ó, se um Q de qualquer corpo é a somatória de cargas elétricas dele, tá? Significa dizer que o Q de qualquer corpo é a somatória de prótons e a somatória de elétrons, uma vez que os nêutrons eles já estão lá, mas já estão nêutrons, então não precisa nem entrar na somatória. Tá? Porque a gente está vendo o equilíbrio das cargas, né? Então, se a gente pegar a carga do próton, tá? Daí a carga do elétron, que é negativo, a gente vai chegar num corpo equilibrado. Olha que bonitinho. Tá? Se for um composto metálico, tá? O que é um composto metálico? Tá? É um material que ele é metálico. Então, na tabela periódica lá, ele tem os não metais, os metais, os gases nobres, tá? Tem uma série de coisas lá na tabela periódica que são considerados metais. Tá? O ouro, cobre, ferro, alumínio, são metais. E esses caras podem ser misturados. Então, você pode ter cobre misturado com ouro, cobre misturado com zinco, zinco misturado com ferro, ferro misturado com sei lá o quê. E daí você forma compostos metálicos. Então, quando você mistura uma coisa com outra. Mas como que eu faço para misturar? Como que eu faço para misturar? Bom, para misturar, fiote, você tem que fazer o seguinte: você tem que derreter o negócio e mudar a pressão dele, por exemplo, né? Então você pode derreter as duas coisas, ficar gosmentas, imagina os slimes. E daí você aumenta a pressão ali, e daí os negócios se fundem, ele vai um entrando, os elétrons vai, né, os átomos, né, vai falando assim, opa, dá um espaço aqui para mim, empurra o outro. Ou seja, é que nem show de rock, cara. Sempre cabe mais um ali, tá? E daí quanto mais mole, né, o fervido é o material ali, você vai misturando e depois você deixa esfriar na temperatura ambiente e fica um composto metálico, né? Então, existe uma matéria, cara, que ensina essas coisas, tá? Que não é essa nossa, tá? Bom, então se a gente pegar tudo aquilo e fizer as matemáticas, é mais fácil entender que a soma o que de um corpo, tá? É um N, tá? Um N é um número qualquer, um N, um número, tá? Multiplicando a quantidade de cargas que tem nesse corpo, tá? E esse N aqui, ó, tá? É a diferença entre prótons e elétrons, tá? Por quê? Porque se o N for positivo, significa que tem mais prótons na totalidade do corpo, tá? Do que elétrons, tá? Porque se a quantidade de prótons e elétrons forem a mesma, o corpo, tá? Ele é nulo. O problema maior aqui é que se a gente aproximar dois corpos eletrizados, né, de mesma carga elétrica, tá? Entre eles aparece o que a gente chama de força de repulsão. Lembra que a gente viu pelo menos a gente tentou ver na aula passada? Agora, se eles estiverem eletrizados em cargas diferentes, vai aparecer uma força de atração. E por que aparece a força de atração? Tá? Porque a tendência dos materiais é ficarem em equilíbrio. Tá? E daí, né, os caras, os cientistas, tá,
enunciaram aí o princípio da atração e repulsão, tá? Dizendo que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Bom, beleza, isso daqui é o estudo, tá, que os caras fizeram para chegar a essa conclusão aqui. Então, quando o professor de ciência lá da quinta série falava assim para vocês, ó, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinal opostos se atraem. A gente não sabia direito de onde vinha aquilo lá. E hoje, talvez, a gente pense e até respeite mais, né, os cientistas, né? Porque, pô, cara, naquela época, lá em 1800 e lá vai bolinha, cara, pensar nesse nível aqui, tá? Os caras realmente pensavam, né? E tudo bem, os caras não tinham conhecimento ainda das subpartículas atômicas, mas eles já tinham uma ideia, tá? Geral do que acontecia. O cara não sabia que tinha quarks, tá? E daí, e vamos além, né? Tá? Os núcleons, né? Que são os núcleos dos átomos, tá? Eles são formados de prótons e nêutrons. Só que os prótons, a gente viu que pela quantidade de quarks up e down, tá? A somatória de tudo que tem dentro dele lá, vai dar uma carga positiva. E o nêutron vai dar uma carga nula. Só que você já parou para pensar que um átomo é composto de trocentos milhões lá, não, trocentos milhões não, né? Mas imagina assim, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e nêutrons, tá? Ou de prótons, ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons para ele ficar estável. E para que a soma daquele átomo lá, a soma dos quezinhos que ele tem, né, ele fique em equilíbrio. A natureza sempre quer que as coisas fiquem em equilíbrio, tá? Então, o que que acontece? Você já parou para pensar, e eu já até comentei, né? Por que que os prótons não se repelem lá dentro do núcleo? Né? Porque, veja bem, eu tenho um monte de próton positivo junto com o núcleo ali. O que que faz com que os prótons não repela o outro e façam com que os átomos simplesmente deixem de existir, tá? O que faz isso, né, são os gluons, né? Gluons. Gluons é uma subpartícula gosmética subatômica que é como se fosse uma cola, tá? Eles têm uma energia muito grande. Vamos imaginar assim, como se fosse uma cadeia, um plástico, um plástico que envolve um saco plástico de supermercado que envolve todos os slime de cor diferente que tem lá dentro, tá? E a gente sabe, se o saco de supermercado é grosso, é um saco bom, não vai vazar slime para lugar nenhum, tá? E é isso que faz grudar todos os slime. Apesar dos slime querer um se afastar do outro, porque é tudo positivo, tá? Os neutros, coitado, neutro é neutro, tá de boa, né? Mas os positivos, meu amigo, os caras querem um se afastar do outro, porque a tendência é buscar o eletronegativo, né? E só que o saco de supermercado não deixa isso acontecer, tá? Agora, Einstein, né? Você sabe, né, a história de Einstein, né? Ele fez uns cálculos loucos lá, meio retardado. Ele falou, cara, dá para a gente pegar uma faca de uma certa maneira e cortar esse saco do supermercado. Só que a hora que a gente cortar esse saco do supermercado, meu amigo, vai voar slime para tudo quanto é lado. Tá? E pior, o slime ele já sai dando karatê no saco de supermercado dos outros núcleos, dos átomos que estão perto dele. Ou seja, meu, se você cortar um, ele vai sair toda aquela energia, os slimes vão começar a sair para tudo quanto é lado,
E mais, quando eles encontrarem outro núcleo, né, outro núcleo atômico, ele já está com a faquinha dele, ele vai cortar também, daí vai sair mais slime lá, vai sair mais slime, ou seja, e cada saquinho do supermercado desse, cara, é uma quantidade de energia, tá, tão grande que bum, vai explodir, né? E esse é o princípio da bomba atômica, tá? Então, e isso vai acontecendo, tá? Até que a quantidade de átomos que está ali naquela maçaroca, né? Daquele material específico, acabe. Né? Por isso que existe a bomba atômica hoje em dia. Mas beleza, não é de nossa intenção ficar falando de bomba atômica. Tá? Geralmente, em condições normais, temperatura e pressão, tá? Os prótons e nêutrons eles não podem ser retirados do átomo exatamente por causa do saco do supermercado. Cara, você consegue cortar ele, mas é difícil chegar nele para cortar. Tá? Então, os corpos só se eletrizam, tá? Se eles conseguirem perder ou ganhar elétrons. Opa, aí a gente foi para a aula passada, tá? Que a gente estava vendo a eletrização, eu ensinei as técnicas de eletrização, tá? E eles conseguem se eletrizar, esses materiais, só se perder ou ganhar elétrons, porque os prótons, eles não conseguem sair do núcleo, tá? Então, daí eu até brinquei aqui com o povo, que no caso da Angelina, se a gente enfiasse elétrons nela, ela ia ficar negativa. E se a gente tirar elétrons dela, ela vai ficar positiva, tá? Então, qualquer material é igual a Angelina Jolie. Eu fiz uma piadinha com o corpo, né? Tá? Daí eu falei dos gluons, tá? E se você conseguir romper um átomo, você explode. Energia muito grande. Então, antes de terminar a aula, a gente tem 7 minutinhos ainda para a gente tentar conceituar uma coisa que é importante, que é aquela névoazinha, aquela coisa que a gente não entende muito bem, que a gente chama de campo. Tá? O que é o campo, né? O campo, gente, é uma perturbação, tá? Na malha espaço-tempo, tá? Nossa senhora, mudei aqui o negócio, tá? Provocado pela própria matéria que está inserida nesse espaço-tempo. Como assim? É o seguinte, ó. Imagina assim. É, no princípio, no princípio, nada existia. Então imaginemos assim, nada existia. De repente houve uma explosão. É uma teoria isso, tá? Até hoje existem há controvérsias, tá? Mas é uma das teorias aí que o pessoal assume como sendo cientificamente correto. Tá? Beleza, então, depois disso, o negócio começou a se espalhar para tudo quanto é lado, uma quantidade grande de matéria, numa temperatura totalmente inimaginável para a gente, e começou a surgir as coisas, e de repente as coisas começaram a se juntar por atração. No caso, era um nada. Então você imagina assim, existia um nada. A hora que você colocou alguma coisa dentro desse nada, tá? O próprio fato de você colocar alguma coisa dentro desse nada, essa alguma coisa provocou uma perturbação, tá? Porque tinha nada, não era nada, mas de repente você colocou alguma coisa. Essa coisa que você colocou dentro disso provocou uma perturbação, tá? E essa perturbação, que é uma coisa que é muito, a gente não consegue perceber, isso a gente chama de campo. Então é o seguinte, esses campos, tá? Eles existem
só pelo fato da própria coisa existir. Tá? Olha que interessante. Então, vamos partir do seguinte princípio. Se existe uma carga elétrica, a gente viu que existe, né? Se existe cargas elétricas dentro de um determinado partícula atômica, só o fato de existir essa carga elétrica naquele local, essa própria carga, pela existência dela, vai provocar uma perturbação no entorno dela. Tá? E o que é essa perturbação? Bom, perturbação, você sabe quando você perturba os outros, né? Perturbação, na realidade, é você ficar enchendo o saco, atazanando, sei lá. Então, a perturbação, no caso desse nada, tá? A gente não consegue ver, não consegue cheirar, não consegue sentir. Mas o fato da gente não conseguir cheirar, sentir, lamber, tá? Não significa que não exista, certo? A gente simplesmente. Como que a gente então sabe que existe? Porque essa própria perturbação vai causar alguns fenômenos. E observando os fenômenos causados por essa perturbação, a gente chega à conclusão lógica, filosófica, religiosa, de que a coisa existe. Olha que bonito. É lindo pensar assim. Tá? Então, se você observa o fenômeno, você não sabe o que é. Mas você sabe que aquilo acontece. Certo? E o que acontece? Ah, eu não sei, vou dar um nome, é uma perturbação. Tá? Beleza, mas então vamos dar um nome para ele? Vamos, mas eu vou chamar de campo. Ou seja, a própria existência de qualquer coisa, já por si só, produz uma perturbação, o campo. Então, Fiote, você perturba os outros, mesmo que você não queira. Entendeu? Porque o simples fato de você existir já perturba os outros. Entendeu? Né? A gente pode chamar essa perturbação do que a gente quiser. Né? Mas você está andando, filho, você está perturbando o seu entorno. Porque você tem alguma coisa aí que acontece em você, que é a somatória de todas as cargas elétricas que você tem, tá? Que possuem uma perturbação. Legal. E quando você chega perto de outro ser igual a você, tá? As duas perturbações vão perturbar o ambiente. E se estiver passando um mosquitinho do lado, pode ser que as duas perturbações vai influenciar na perturbação que o mosquitinho está passando ali, porque ele por si só já perturba também. Olha que interessante, cara. E é nessa hora que a nossa van filosofia chega a fazer a gente parar, não dormir à noite e ficar pensando nessas perturbações. Né? O que são? De onde vem? Para que serve? Consigo eu controlar essa perturbação com a minha força da minha mente? Né? E daí você vira místico, entendeu? A ciência, se você for mente aberta, daí você começa a pensar, né? Daí você vai lá para São Tomé das Letras, entendeu? E fica pensando nessas perturbações que acontecem, né? Mas a gente aqui, pé no chão, na faculdade, o que a gente, qual a perturbação que a gente vai ver, tá? O que a gente chama de campo, tá? E mais especificamente, a gente vai falar agora do campo elétrico, tá? E esse campo elétrico, o que acontece porque existe na carga, a própria existência da carga já provoca isso daí. Esse campo elétrico, ele tem que ser representado de alguma maneira. Alguém teve que inventar um modelo. Tá? E como que o cara inventou isso daí? Ele falou assim, bom, a perturbação acontece, tá? E parece que a gente vai chamar isso daqui de linhas de força, tá? E eu sei que essa perturbação acontece, eu vou medir ainda, tá? Mas por enquanto eu vou representar ela por um vetor, tá? Então a gente consegue representar o campo gerado por essas cargas elétricas através de vetores, tá?
E essa perturbação, ela existe porque ela é uma propriedade física do próprio espaço-tempo, tá? Então, é por isso que a gente consegue medir. E na aula que vem, então, se Deus quiser, a gente já vai entender melhor o que é esse conceito de campo e a gente vai entender melhor que, por causa desse conceito de campo, a gente consegue entender e compreender o que acontece com essa carga, tá? Que por si só ela já tem um campo, tá? Se a gente colocar um outro campo nela, por quê? Se ela tem o campo dela, né? Mas de repente, se você colocar num lugar assim no espaço sideral, o próprio espaço já tem o campo gerado pela existência de outras coisas que existem, entendeu? E daí quando você colocar isso daí, essa carguinha lá, ela vai sofrer uma influência e a gente vai ver o que que essa influência causa nela, tá? E por isso que eu falei que se a gente colocar um campo elétrico, tá, na presença de uma carga, tá? Ela pode estar até parada, ela está fazendo a influência dela nas outras cargas e tal. Mas se você coloca um campo elétrico, essa carga vai começar a se movimentar, cara. E ela vai se movimentar para algum lado, né? E vai depender do campo do negócio que a gente colocou ali, tá? Se for um campo nesse sentido, a carga vai se movimentar nesse sentido. Se for um campo nesse sentido, porque campo não é vetorial, vetor na realidade, imagina como sendo uma flechinha, tá? É, nossa, é feio falar isso, né? Mas entenda, o campo é como se fosse uma flecha que tem direção, né? Você vai apontar para uma certa direção e tem um sentido, e ele é tridimensional, tá? Então, dependendo da direção que você está apontando, tá? Aquela linha formada imaginária onde esse vetor está, é onde a carguinha vai se movimentar, né? E no sentido que você der, se for para lá, para cima, ou se for para baixo, tá? E daí a gente cria o que a gente vai chamar lá na frente de corrente elétrica, tá? E por que que a gente tem que aprender isso daí? Né? Porque o campo elétrico vai ajudar a gente a entender uma série de componentes de por que que, por que que o chuveiro esquenta, tá? Por que que a televisão esquenta, porque se você ficar esfregando um dedo no outro esquenta, entendeu? Se ficar flexionando um ferrinho, tipo arame, ele vai quebrar, tá bom? Então é isso, espero que a gente tenha... Eu vou parar de gravar. Ó, gente, não esquece de se inscrever no meu canal. Canal no YouTube, eu fiz até uma página, eu mostrei para vocês o nome da página. Não, na aula que vem eu mostro lá, mas se vocês quiserem, eu fiz uma página para mim, eu, só para organizar as coisas de uma maneira melhor, para que vocês consigam olhar e ir lá só porque interessa para vocês. Porque se entrar no YouTube vai ter aquele monte de vídeo, tudo jogado lá, as playlists eu não sei se funciona direito, daí, tá? Se quiser, vocês vão lá e... Valeu, a Adriana já foi embora, já deixou a RA dela, não precisa deixar a RA, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa ou eu posso já ir embora? Já? Deixa eu parar de gravar, não parei de gravar ainda.